Fala galera, eu sou o Jardel, você está no canal do Otoya e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos meus episódios favoritos de Tokusatsu. O episódio 5 da série Kodai Shoujo Dogu-chan, Yokai Kaniko-sen Tojo. Como não só de Kamen Rider e Super Sentai vive o otaku de Tokusatsu, eu tô fazendo esse vídeo aqui para comentar sobre uma das obras-primas do gênero Tokusatsu e que, na minha humilde opinião, é um dos melhores episódios de séries de TV já feitos. O meu episódio favorito de Tokusatsu é o episódio 5 da série Kodai Shoujo Dogu-chan. Kodai Shoujo Dogu-chan é uma série de Tokusatsu produzida em 2009 que conta a história do Makoto, que é um jovem que, depois de sofrer um trauma na infância, ele se torna um hikikomori, né? Ele faz parte desse quadro social de pessoas que não saem de casa e evitam ao máximo ter o contato ali com outras pessoas, até que um dia o pai dele, né, que é arqueólogo, obriga o Makoto a participar de uma escavação e ele acaba encontrando a Dogu-chan, interpretada pela maravilhosa Erika Yazawa. A Dogu-chan é uma caçadora de yokais que tem uma armadura inspirada, né, nas estátuas Dogu, que são estátuas ali do período Jomon, na pré-história do Japão. Após ser despertada por acidente pelo Makoto, a Dogu-chan torna o Makoto escravo dela e começa a morar na casa do Makoto, e assim esses dois jovens de idades completamente diferentes começam a interagir um com o outro, e a série vai se desenvolver a partir disso, dessa relação entre esses dois coprotagonistas da série, né? Um é a Dogu-chan, essa divindade que estava adormecida por milênios e acordou agora nos tempos modernos, e o outro é o Makoto, né? Esse jovem que tinha problemas sociais e que, a partir da relação dele com a Dogu-chan, vai começar a se abrir novamente para o mundo. Mas sobre o que trata especificamente aí o episódio 5 da série Kodai Shoujo Dogu-chan, o episódio começa com Makoto sendo visitado por um primo dele que conseguiu o primeiro emprego, né? Esse primo mais velho é visto pelo Makoto com um certo grau de admiração, principalmente por conta do sonho que o primo tinha de querer trabalhar com animações, e o Makoto se inspirava e admirava esse primo por causa disso. Mas o Makoto descobre que o primo dele não está trabalhando exatamente com aquilo que ele planejava, né? Ele não alcançou o sonho dele, pelo contrário, a vida adulta chegou e o primo dele simplesmente teve que arrumar um emprego comum para conseguir se sustentar. E isso daí é um choque para o Makoto. O episódio vai todo se desenvolver a partir desse prisma, pelo Makoto sendo surpreendido pela realidade que tirou o sonho do primo dele, que simplesmente precisou trabalhar para conseguir o sustento e teve que abandonar aquela ideia de ter a profissão dos sonhos que ele tinha quando era mais novo. Mas o episódio vai escalonando cada vez mais esse choque de realidade entre o sonho de infância do primo do Makoto e o emprego real que ele tem, quando revela ali que, além de não ser o emprego dos sonhos, o primo dele estava trabalhando em um emprego totalmente precarizado, né? Então ele tinha que trabalhar muito para ganhar pouco, e tudo isso em situações extremamente desumanas, extremamente preocupantes. E o Makoto, quando descobre isso, tenta argumentar com o primo dele e com as outras pessoas que trabalhavam ali, mas descobre que eles não têm força para reagir àquela situação. A situação que já era preocupante ao retratar aqueles trabalhadores de um jeito bem cruel, com um visual ao meio mórbido, para destacar o quanto que eles estavam desnutridos e desgastados de tanto trabalhar, sem sono e sem alimentação correta. Tudo isso piora ainda mais quando nós somos apresentados ao vilão da semana, né, que é o monstro Yokai Kaniko-sen, que dá título ao episódio da semana. Ele é um monstro caranguejo que representa o capitalismo na sua mais vil forma, com todo esse aspecto escravagista e explorador. Sim, o vilão da semana é uma caricatura do próprio capitalismo, né? E a solução para combater o capitalismo não pode ser outra a não ser o acesso à informação, principalmente a leitura, e aqui isso daí vai ser retratado de uma forma extremamente genial e criativa, o poderoso Max Bean
Kodai Shoujo Dogu-chan é uma série de comédia e tokusatsu que faz paródia do gênero de diversas formas, além de misturar recursos do terror e da comédia de um jeito bem criativo. A série, né, faz paródia de diversas obras do gênero tokusatsu, principalmente do tokusatsu Mahou Shoujo, que vai ser encabeçado ali desde os anos 70 pelo Shotaro Shinomori e ganha força com o Toei Fujiji Comedy Series, também do Shotaro Shinomori. E por ser essa série de comédia e terrir, tendo como um dos nomes principais na equipe criativa Noboru Iguchi, que é um dos caras mais conhecidos por fazer obras genialmente lixosas do cinema japonês, uma série onde a protagonista feminina é uma garota que usa um biquíni de barro para lutar contra monstros da semana, que são yokais engraçados e tenebrosos ao mesmo tempo, por conta de todo esse aspecto estético da série. Ela surpreende no episódio 5 por ser um episódio que vai tratar de temas sérios e relevantes de um jeito bem direto, bem certeiro. E isso daí faz parte, talvez, do exploitation de certa forma, né? É uma série que só adultos podem assistir e por isso ela pode tratar de temas adultos, mesmo quando você não espera por esses temas, né? Então eu acho que isso daí é um dos fortes aqui da série Kodai Shoujo Dogu-chan, que é uma das minhas favoritas de todos os tempos. Isso era a minha opinião sobre Dogu-chan desde a primeira vez que eu assisti, ainda como um Jardel anos mais jovem ali na sua adolescência, que foi surpreendido ao assistir uma série de Hornisatsu. Mas hoje esse episódio ganhou um novo significado para mim, porque eu descobri qual que foi a inspiração e o que serviu de base para toda a simbologia envolvida nesse episódio. E eu tô falando do livro Kaniko-sen, escrito pelo Takiji Kobayashi, né, um dos principais autores de literatura proletária do Japão. Né? Aqui eu tenho essa edição aqui, que é uma adaptação do livro em mangá, o que tem muito a ver com o plot de Dogu-chan. Para quem assistiu o episódio, recomendo, assistam que vocês vão entender. E descobrir essa inspiração no livro Kaniko-sen do Takiji Kobayashi traz um peso gigantesco para esse episódio de Tokusatsu, porque essa é uma obra que literalmente custou a vida do autor. O livro Kaniko-sen do Takeshi Kobayashi foi publicado no ano de 1929 e imediatamente foi censurado pelo Império Japonês. Por conta das suas ideias e da sua escrita, o Takeshi Kobayashi foi perseguido, preso, torturado e morto pelo governo japonês. E a obra Kaniko-sen, que é a sua obra mais difundida e mais conhecida, ser retratada num episódio de Tokusatsu é algo que tem um peso enorme e que precisa ser valorizado. E quando eu descobri isso, eu não pude me furtar de fazer esse vídeo aqui, falando novamente sobre um dos meus episódios favoritos de todos os tempos. O nome do yokai da semana e, consequentemente, do episódio, que é Kaniko-sen, usa ali na grafia do Kosen os caracteres que dão o significado de raio de luz, né, que é usado normalmente em golpes finais ali, por exemplo, como é o caso do Special Kosen do Ultraman, né? Mas é um trocadilho com o título, né, do livro Kaniko-sen do Takeshi Kobayashi, que tem a grafia que significa navio fábrica, né? E o Kani é de caranguejo mesmo nas duas obras, embora seja escrito de formas diferentes, né? No episódio eles usam katakana, enquanto aqui está escrito em kanji, né, na capa do livro. Sobre o que conta a história do Kaniko-sen e quais que são as semelhanças ali com o episódio de Dogu-chan, né? Kaniko-sen retrata a história de trabalhadores japoneses num navio fábrica de caranguejos enlatados, né? Distante de todos e todos no meio do mar, nesse navio acontecia todo tipo de atrocidades e torturas físicas e psicológicas com aqueles trabalhadores. Embora o livro não tenha um herói específico e os trabalhadores sejam desenvolvidos coletivamente, o livro tem um vilão claro, que é o Asakawa, né? Esse supervisor que usa de intimidação e violência para lidar com os trabalhadores
na intenção de explorá-los cada vez mais, de conseguir mais lucro para a empresa, mesmo que isso signifique maltratos e menos condições de trabalho para os funcionários. E isso daqui é um ponto que o episódio ele é bem direto, ele é bem específico e bem claro na referência ao livro, porque o vilão, né, o Yokai Kaniko-sen, quando ele é apresentado no episódio, ele é apresentado como Asakawa, né? Então ele é o mesmo personagem numa nova versão ali, adaptada para esse universo que é o gênero do Tokusatsu. Então eles pegaram esse personagem que é o Asakawa, esse supervisor que usa de intimidação e violência, e transformaram ele no monstro da semana de Dogu-chan, que é o Asakawa da série, que é interpretado pelo Noboru Iguchi, né, um dos diretores ali da série. Inclusive, né, na primeira aparição dele, ele aparece com uma roupa escrito Noburu ali, para quem conhece pegar ali a referência e saber que realmente é o diretor Noboru Iguchi. Ao adaptar uma obra tão forte, tão marcante, tão potente para Tokusatsu, Dogu-chan conseguiu nos apresentar um dos melhores episódios já feitos na história do gênero. E por isso eu falo com tranquilidade. Não importa o quão espalhafatosa, gigantesca, cheia de trombolhos e brilhantes é a forma final do Raider, se ele não tiver uma boa ideia e uma boa mensagem para passar, ele não vai chegar aos pés da força de uma garota de biquíni com um olhar paquerador. É isso, e fiquem com Marx Sensei.